Se você me der apenas alguns minutos, vou mostrar uma estratégia de rompimento única que utiliza um poderoso indicador baseado em volume para identificar movimentos de alta probabilidade no exato momento em que eles acontecem. Não se trata de adivinhar onde o preço pode romper, trata-se de saber quando o grande capital acabou de entrar e confirmou o movimento com força. Essa estratégia é construída em torno do indicador Volumetric Support Resistance Levels, do Big Beluga. Quando você aprender a combiná-lo com mais um filtro, verá o mercado de uma forma completamente. Primeiro, vamos adicionar o indicador principal. Abra o TradingView. Carregue qualquer gráfico e qualquer período de tempo que desejar e, em seguida, vá até a aba Indicadores. Digite Volumetric Support Resistance Levels e selecione o do Big Beluga. No momento em que você adicioná-lo, verá zonas verdes para suporte e zonas vermelhas para resistência. Dentro de cada zona, há um preenchimento em formato de histograma que mostra quanto volume de negociação ocorreu ali. Quanto mais espesso e escuro, maior a concentração de volume nesse nível. Você também notará pequenos marcadores circulares em algumas zonas, esses são alertas de alto volume que indicam que houve um pico de participação naquele preço. E o sinal visual mais importante são as velas laranjas, elas destacam exatamente os candles que causaram esses picos de volume. Antes de negociarmos com ele, vamos configurá-lo rapidamente. Abra as configurações aqui. Vá até a aba Inputs. Altera o length para 100. Os parâmetros Resistance Max Volume % e Support Max Volume % são definidos como 80 por padrão, mas eu os reduzo para 50, para que o indicador detecte mais zonas e forneça mais possíveis oportunidades. O parâmetro Bars Max Volume % controla quando as velas ficam laranjas, e eu o deixo como está. Na aba Style, mantenha todos os elementos visuais ativados, zonas, marcadores e velas laranjas, para ter a visão completa. Agora, aqui está a estratégia. A primeira coisa que precisamos é da direção da tendência e da força do volume, então vamos adicionar outro indicador. Abra novamente a aba de indicadores. Procure por Volumetric Variable Index Dynamic Average, também conhecido como VDI, também do Big Beluga. Vá até os indicadores, pesquise e adicione-o. Primeiro, também vamos alterar as configurações desse indicador para ajustá-lo à nossa estratégia. Abra as configurações. Defina length para 100, deixe o momento em 20 e, na aba Style, mantenha apenas o primeiro plot ativado, desligando o segundo e as linhas. Isso lhe dará uma grande nuvem de tendência colorida, verde para altista, vermelha para baixista. Além disso, um painel de dados que mostra o volume comprador, o volume vendedor e o volume delta. O volume delta é a diferença percentual entre o volume comprador e o vendedor, e vamos usá-lo para confirmar a força. Para um stop de compra, precisamos que 4 coisas aconteçam. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Primeiro, a nuvem de tendência VIDIA deve estar verde, indicando que o mercado está em uma fase altista. Segundo, queremos ver uma vela laranja que rompa acima de uma zona de resistência vermelha. Terceiro, antes desse candle de rompimento, a zona de suporte verde mais recente deve ter 2 pequenos pontos verdes, isso indica que houve um forte pico de volume no suporte antes do rompimento. Finalmente, verifique o volume delta no painel e certifique-se de que ele esteja acima de mais 10%. Se todas essas condições forem atendidas, entramos na compra assim que o candle de rompimento fechar. O stop loss fica logo abaixo da mínima do candle de rompimento, e buscamos pelo menos 1,5 vezes o nosso risco. É simples assim. Para um stop de venda, é o oposto. Primeiro, a nuvem de tendência deve estar vermelha. Segundo, queremos ver uma vela laranja que rompa abaixo de uma zona de suporte verde. Terceiro, antes desse candle de rompimento, a zona de resistência vermelha mais recente deve ter 2 pequenos pontos vermelhos, confirmando um forte pico de volume na resistência antes de o preço despencar. Por fim, o volume delta deve estar abaixo de menos 10%. Se todas essas condições se alinharem, entramos na venda no fechamento do candle, stop acima da máxima do candle de rompimento, e alvo de 1,5 vezes o risco. Agora vamos ver alguns exemplos para ver isso acontecendo em tempo real. No primeiro exemplo de compra, o mercado está em tendência de alta, com a nuvem de tendência totalmente verde. Tivemos uma zona de suporte verde formada com vários pontos verdes nesse nível, mostrando um forte volume comprador. O preço sobe e eventualmente se aproxima de uma zona de resistência vermelha.
Então vemos uma forte vela laranja que não apenas toca essa resistência, mas a rompe de forma limpa no fechamento. O volume delta está acima de 10%, confirmando que o rompimento é sustentado por forte pressão compradora. Com todas as condições atendidas, entre comprado no fechamento do candle de rompimento. O stop loss, como explicado, pode ser colocado logo abaixo de sua mínima. E se deixarmos a operação correr, podemos ver que o preço dispara quase imediatamente e atinge um 5R em menos da metade do tempo esperado. No segundo exemplo de compra, novamente temos uma nuvem de tendência verde do Nvidia. O suporte é estabelecido com 2 pontos verdes marcando um forte pico de volume. O preço se consolida logo abaixo de uma zona de resistência vermelha próxima por vários candles, acumulando pressão. Então, uma vela laranja explosiva atravessa essa resistência e fecha bem acima dela. O volume delta está totalmente acima de 10%. Este é um sinal clássico. Podemos abrir a posição de venda ali mesmo, e o stop loss pode ser colocado abaixo do candle de rompimento. Algumas posições podem se mover rapidamente e atingir o alvo de take profit imediato, enquanto outras podem levar mais tempo. Você também pode usar o método de stop loss móvel e take profit. Agora vamos passar para alguns exemplos de venda. No primeiro exemplo de venda, vemos que a nuvem de tendência do Nvidia está em vermelho profundo, mostrando um ambiente fortemente baixista. A resistência se formou anteriormente com 2 pontos vermelhos, marcando o local onde os vendedores realmente entraram. O preço se move de lado por um tempo e, em seguida, uma vela laranja agressiva rompe uma zona de suporte verde e fecha abaixo dela. O volume delta está abaixo de menos 10%, portanto, a pressão vendedora é dominante. Assim, podemos abrir uma posição de venda aqui. O stop loss pode ser colocado logo acima de sua máxima, então, deixar o preço deslizar suavemente até atingir o alvo. No segundo exemplo de venda, estamos novamente em um ambiente de tendência vermelha no Nvidia. O mercado havia impresso anteriormente uma zona de resistência com 2 pontos vermelhos, confirmando forte volume vendedor. Após um pequeno recuo, o preço se aproxima de uma zona de suporte verde próxima. Então, vemos uma vela laranja que a rompe diretamente e fecha perto da mínima. O volume delta também está abaixo de menos 10%. Tudo se alinha perfeitamente. E exatamente nesse ponto pode-se abrir uma posição de venda. A razão pela qual essa estratégia funciona tão bem é que você não negocia cada rompimento que vê. Você negocia apenas aqueles que têm uma estrutura real por trás, um pico recente de volume em um nível-chave, alinhamento com a tendência e uma leitura de delta que confirma que um lado do mercado está completamente no controle. Quando todas essas peças se juntam, os rompimentos têm muito mais chance de seguir adiante em vez de falharem. O indicador Volumetric Support Resistance Levels mostra exatamente onde está a convicção do mercado. O VDI diz se o ambiente geral apoia esse rompimento e se o volume está fortemente inclinado para compradores ou vendedores. Juntos, eles formam uma estratégia de rompimento limpa e repetível, que funciona em diferentes mercados e prazos. Teste você mesmo, pratique identificar esses setups perfeitos e ela pode rapidamente se tornar uma das suas ferramentas de negociação mais confiáveis. Obrigado por assistir ao vídeo até o final, vejo você no próximo vídeo.